Você se valoriza realmente o suficiente para poder prosperar? Papo Quântico da Gigi, de segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Aguardando a turma entrar aqui, o Papo Quântico da Gigi hoje está muito gostoso. Vamos ver o quanto que você está se valorizando, né? Bom dia para quem está entrando. Bom dia para quem está entrando. Você se valoriza o suficiente para realmente prosperar? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O quanto você está se valorizando verdadeiramente, lá na prática, sim, ó, de verdade. Eu quero ver. Me conta aí. Vamos fazer o termômetro da valorização hoje? O que vocês acham? Coloca aqui embaixo para mim. De 1 a 10, o quanto você se valoriza? Valoriza. Me conta aqui. De 1 a 10. Entra aí, gente. Vamos participar. Vão interagir aí na live. Fica mais divertido. Coloca aí pra mim. De 1 a 10. O quanto que você tá se valorizando. Não raciocina, não. Deixa vir um número que vier. O quanto você se valoriza. Bom dia pra quem tá entrando. Ah, que gostoso. Gente, aqui tá uma manhã linda, um dia maravilhoso, um céu azul, um sol assim, gigante, muito gostoso. Como é que tá aí? Então, de 1 a 10, o quanto você tá se valorizando, né? O tema da live, você se valoriza o suficiente para realmente prosperar? Gente, valorização tá diretamente ligado à prosperidade. Só prospera quem se valoriza. Para quem se vê e se dá o devido valor. Porque isso não quer dizer que você tem que ser o teu ego do tamanho do mundo, eu. Não é isso. É você perceber a joia rara que você é para essa realidade. O que foi, Bento, que você tá choramingando? Vem cá, vem. Vem cá pro pessoal te ver, vem. Vem cá, bem. Vem cá, Bento. Vem. Vem participar da live. Gente, essa questão de valorização é uma das coisas mais delicadas na nossa realidade, na nossa sociedade, né? A gente, desde criança, dentro da família, existe uma cultura de desvalorização. Principalmente quando essa criança começa a fazer umas perguntas, ter umas falas diferentes, ser diferente das outras. E aí a mãe começa a falar aquelas, proferir, né? Decretar o que o filho vai ser. Esse menino é preguiçoso, esse menino é burro, esse menino não dá... Ah, esse menino é um bagunceiro, né? E vai por aí afora. E aí a gente começa a definir o caráter, a gente começa a definir a personalidade da criança. E ela vai abraçando tudo aquilo porque é um papel em branco, né? E ela acredita em tudo que o adulto fala para ela. Adulto é referência, pai e mãe, então já viu, né? E isso vai deixar sequelas por toda a vida. E lida bem com tudo isso quem supera tudo isso, reedita, libera, né? Libera esses traços, essas definições, essas crenças, né? Esses pontos de vista familiares, dos adultos, do pai, da mãe. Isso é um trabalho contínuo, né? Que todos nós temos que fazer de liberação. Um processo. Por isso que eu estou sempre convidando vocês a fazer meus workshops, os cursos, para vocês entregar a vara e o anzol para vocês pescarem no dia a dia. Gigi faz a sessão, faz o grosso, né? Faz aquela apometria, vai lá, libera e pega seres
e resolve daqui, resolve dali com as equipes, né? É um trabalho muito profundo. Esse eu realmente acho que é difícil, né? Alguém conseguir fazer para si próprio. Às vezes até para mim mesma eu vejo que eu faço para mim quando eu estou fazendo para as pessoas, quando tem alguma coisa que tem ressonância, eu percebo que eu consigo liberar para mim. Mas eu faço muita liberação pessoal de todo esse conteúdo, né? Por exemplo, de desvalorização, que tem muito, 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 muito mesmo na minha história de vida familiar, né? E eu tô sempre liberando isso, para eu poder prosperar, para eu poder, que nem comer fermento e começar a expandir. Não o meu corpinho, por favor, meu ser. Meu ser infinito vim aqui, né? Claramente que ele está aqui, que sou eu. Meu corpo é outra consciência, né? O avatar que eu uso. E expandir essa consciência aqui nessa realidade. É muito gostoso, gente. A gente perceber o valor que a gente tem. Isso não é apenas uma vaidade pessoal. Existe um aspecto da autoestima que é muito importante, né? Você se amar, se gostar, se achar lindo, fofinho, gostoso, né? Cremoso. Eu me acho muito gostosa e cremosa. Senão, como é que vai ser? Como é que eu vou vender a minha imagem? Porque todo mundo se vende de alguma forma. Como é que você vai se posicionar? Não tem como, meu amor, né? Se você não se acha linda, maravilhosa, gostosa e cremosa, gostoso e cremoso, né? Não tem como. Como é que você vai vender a sua imagem? Porque é uma venda, né? As pessoas, quem me assiste, eu não tô falando que é só a venda financeira do dinheiro. Não, né? É uma imagem. Não é só sobre o batom, sobre o brinco, não, é além disso. É ser gostosa e cremosa. Todo mundo adora uma sobremesa gostosa e cremosa. Né? Senão fica difícil. Você não fica palatável, né? Atrativo. Gente, isso é uma atração magnética. Você tem que trabalhar com isso aqui dentro de você, o tempo todo. Alguns gostam de chamar isso de carisma, né? Antigamente falava, um carisma, né? É uma atração, é um magnetismo da pessoa. E vou contar um segredo para vocês. De vez em quando eu solto essa aqui. Você se torna magnético, cada vez mais magnético, na medida que você é você mesmo, genuinamente você mesmo. Você se torna magnético. E as redes sociais nos propiciaram essa oportunidade, esse espaço de pessoas, assim, completamente anônimas como eu, se tornarem assim, colocar a sua voz no mundo, né? Não importa para quantas pessoas, mas colocar a sua voz no mundo, se posicionar. E essa atração magnética, ela quanto mais você realmente vive o que você fala, o que você comunica, no meu caso, que são terapias quânticas, né? Meu trabalho é totalmente terapêutico. Se eu não aplicasse isso na minha vida, se eu não verdadeiramente não fosse isso, não estivesse sendo isso na minha vida, não tem atração magnética. Então, assim, tem pessoas que chegam pra mim, a grande maioria, nossa, eu vi você lá porque aquela live que eu faço do Flávio Vale, gente, atinge o mundo inteiro. Tudo que é país. Parece gente aqui de cada país mais diferente do que o outro, para eu poder atender. Eu tenho uma oportunidade de me comunicar com gente de todos os lugares.
Mas as pessoas chegam para mim e falam assim, manda sempre a mesma coisa. Giselda, eu vi você lá no programa do Flávio Vale, me identifiquei muito com você, né? Eu senti assim, dentro do meu coração, que eu deveria fazer uma sessão com você, conhecer seu trabalho. Isso é uma atração magnética. Não quer dizer que todo mundo vai comprar, né? O seu produto, todo mundo vai querer fazer uma sessão, todo mundo vai se sentir atraído. Não. Mas é muita gente, são 8 bilhões que eles falam, né? Que é 8 bilhões, será que é mesmo? A gente não sabe, né? São os dados, né? Pois é. Então, o que acontece? Esse movimento, ele traz resultados na medida que tem uma atração magnética. Um senso também de valorização do próprio ser. Levei anos para valorizar o meu trabalho. Eu sempre soube que, antigamente eu achava que, eu falava, o que eu vou fazer com essas habilidades? Eu não sabia nem como colocar isso terapeuticamente, né? Hoje eu cheguei, né, nesse espaço de conseguir traduzir a minha habilidade num trabalho que eu coloquei o nome de apometria quântica, que é algo assim, que é totalmente autoral, pessoal, né? Do jeito que eu faço, eu sei que ninguém faz, porque eu não uso nenhuma bandeira de proteção, nenhum ser, nenhum grupo, nenhuma egrégora. Eu não vendo esse tipo de relacionamento com as entidades. Sou uma atração magnética sem vitamina B12. Então trata de colocar B12. Então, minha filha, trata metilcobalamina, manda manipular metilcobalamina. O médico deve ter mandado, mas olha, não manda baixinha não, né? A demanda aí, o pessoal manda tomar 10 mil por dia. Esse negócio de 2 mil por dia, isso é dose de mal manutenção, viu, Lorena? Não entra nessa não. Põe alta, pelo menos umas 5 mil, no mínimo, tá? E o que acontece? Atração magnética é uma coisa que você é. Quanto mais você é você mesmo, mais você se torna uma atração magnética. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as pessoas não se sentiriam atraídas, né? Pelo meu trabalho, pelas minhas lives, pelas minhas sessões, né? Pelos meus cursos, se não houvesse atração magnética, que é o quê? Hoje, o que eu vendo, o produto que eu vendo, eu vivo isso. Eu vivo tudo. As ferramentas, eu uso elas o tempo todo. E é a forma mais incrível que eu achei de me obrigar, tá? Porque a gente, ser humano, adora ficar na vadiagem. Não quer fazer assim, deixa a vida me levar. É gostoso? Pode ser na hora, mas as consequências não são muito interessantes. É a forma que eu tenho de me obrigar a usar a ferramenta e dar um jeito. E o que tá precisando expandir aqui? Deixa eu ver. Giselda, por favor, toma vergonha nessa cara sua, muda isso aqui, muda aquilo ali, entendeu? Vamos, o que pode melhorar, como pode melhorar, o que mais é possível, entende? 10 mil tá bom. Acabei de pegar o resultado do exame de dia, ainda vou retornar no endócrino, mas estou chocada como tá baixo. Exatamente. E é isso, né? É bom que você descobriu, porque sem B12, minha amiga, fica difícil. Você vê o quanto que você é potente, né? Porque outra pessoa, às vezes, com esse resultado, estaria lá na cama, né? Aquele amontoado de gente, né? Que não consegue nem levantar da cama, em depressão, né? E tudo. Você não, você tá aí. Você vê o seu valor, né? Já aconteceu muitas essas coisas comigo. De eu estar com ferro baixíssimo, né? Eu passei muito tempo com ferro muito baixo. Eu tive umas situações bem interessantes na minha vida. Tem que se cuidar e se amar, né? Totalmente. E eu sou ligada nos 220. Pois é, pra você ver agora você repondo essa maravilha aí. Essa B12, o quanto que você vai ficar aí, né?
É isso aí. Então, meus amores, o tema da live hoje é: você se valoriza o suficiente para realmente prosperar? Essa conversa toda que eu tô colocando para vocês, de atração magnética, da gente vibrar, isso tudo, o que que é? Você vibrar aqui dentro o que realmente você é. E o universo faz leitura do que você tá vibrando. Adianta só você falar, universo, isso e aquilo, conversar. É legal fazer perguntas pro universo? Claro, ele vai te trazer consciência. Mas o que você está vibrando é muito do que ele vai te trazer. Se você está vibrando na escassez, o que ele vai te trazer? Mais escassez, com certeza. Eu teve uma fase que eu tive vibrando na escassez, um pouco mais assim, eu vi, né? E aí eu fui retomando, porque eu sou uma pessoa extremamente... Eu tenho uma vibração muito próspera. Se eu tivesse umas disposições a mais, eu podia até enricar, ficar bem riquinha. Mas eu não tenho muito... Às vezes, né? Eu olho assim e tal e falo, oh, gente, é muito engraçado as nossas limitações, né? E eu tenho o ponto de vista que para ficar rico eu vou ter que investir muito do meu tempo. Eu vou ser muito absorvida e eu não quero. E eu já tô do alto dos 62, não tô afim, né? De ficar com muita investindo tempo integral, assim. Mas eu tô sempre olhando para isso, né? Com carinho. Mas esse senso de valorização é fundamental para que a gente possa prosperar. Né? Como é que o universo vai te entregar algo valioso, grandioso, real na sua vida, se você não tem nem essa vibração, se você nem se acha nada disso, você nem se acha tudo isso. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a contar para vocês, no passado, eu falava as minhas habilidades, o que eu conhecia, e tudo, eu olhava para aquilo e falava, o que eu vou fazer com isso, né? E aí foi mesa radiônica, quântica. Eu sempre criei a mesa radiônica quântica, ela foi evoluindo, e aí eu fui fazendo, e aí eu entrei em contato com as ferramentas de expansão de consciência, do Access Consciousness, aí eu juntei o quebra-cabeça, aí eu consegui montar. Hoje a minha sessão de apometria quântica autoral, assinatura energética totalmente autoral minha, ela funciona magnificamente. E para mim chegar nisso, né, eu achava, às vezes, porque o que acontece? Quando a gente tem um dom, uma habilidade, uma coisa assim, muito fluida, assim, natural, seu, o que acontece? Você acha que aquilo não tem tanto valor, ou você acha que você não é tão bom assim, principalmente quando você está lidando com uma estrutura de conhecimento muito abstrato, né? E não é palpável, e aí você fala, como eu vou traduzir isso? Como eu vou trazer isso para o meu universo? Só podia ser terapeuta, né? Não tinha outro sujeito. Mas até chegar nesse construto, nessa condição, eu bati muito a minha cabecinha, para lá e para cá, com grupos, tentando ser igual ou parecida, com fazer algo semelhante ao que algumas outras pessoas faziam, né? Por exemplo, na cura quântica estelar e tal, do Rodrigo, eu comecei ali e tal. E hoje eu vejo que eu faço algo assim extraordinário, mas eu não preciso lidar com rótulos. Então, cada um tem a sua pegada, cada um tem a sua condição, a sua força, né? Cada um tem o seu valor, a sua potência. Na medida que eu tenho acessado a minha potência, que isso é uma musculação diária, todo dia eu musculo muito nos meus atendimentos, no meu trabalho. E aí passa 1 ano, passou 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, o que acontece? Você vai ficando a Mister Universo, a musculação da consciência,
né? Então, aí você vai crescendo. Todo mês tem um problema de saúde. Não dá para prosperar assim. Olha que sou do mimimi. Que não sou do mimimi. Pois é, Vânia. Tem que ver, né, o sistema imunológico, como é que tá e tudo, né? O corpo tá sempre nos contando algo, né? Ele tá sempre nos mostrando e nos contando algo. Ele está sempre falando para nós, né? Ele está comunicando e nós nos fazemos, né, de surdos. E a gente não conversa com o corpo. Então, quanto mais consciência você tem do corpo, quanto mais presente você tiver com ele, mais saúde você vai ter, porque ele vai te comunicar algumas coisas, necessidades, situações precisam ser trabalhadas, normalmente emocionalmente, né? Naturalmente isso tudo vem da emoção, dos sentimentos, dos traumas, de toda a situação, né? Os perrengues da 3D, da Matrix. E o corpo só reflete isso, ele só coloca. Agora que a nossa alimentação, o nosso ar, a nossa água, né? Os alimentos industrializados, está tudo colaborando para que a gente perca esse estado de equilíbrio, essa homeostase, né, do nosso organismo. O nosso equilíbrio é a nossa saúde. Então, a gente tem que estar sempre vigilante para poder trazer, né, suplementos, situações, alimentação, né? E quando eles colocam, né, a alimentação que está sendo vendida para o mundo, né, que está todo mundo comprando determinadas linhas de pensamento que são muito coerentes até um certo ponto, só que o corpo, né, não tá adoecendo, enfraquecendo mesmo. E as crenças, né? Porque virou religião. A alimentação virou um fanatismo religioso, né? É a religião da comida, do alimento. Se você não tiver, porque virou bandeira ideológica, tá um saco isso, né? Sempre achei um porre isso. Agora mais do que nunca. Quando eu fui entendendo o que realmente acontece, e cada corpo tem uma necessidade, ele tem que ser, quem resolve, quem escolhe o que você vai comer é o seu corpo, não é você. O ser infinito, ele tem preferências? Tem. Mas quem tem a predominância, quem tem que se manter saudável é o corpo. E o corpo tem a sua própria consciência. E normalmente ela diverge dos pontos de vista que o ser infinito escolheu para ter nessa realidade. Essa que é a dura verdade de dizer, né? A natureza do corpo humano é a natureza de dentro dessa matrix, que é violentamente, brutalmente, né, da cadeia alimentar. No próprio nome fala, é uma cadeia alimentar, um se alimentando do outro. E isso é uma questão muito mais profunda para ser discutida e que as pessoas não têm consciência e não têm condição de, na maioria, né, de perceber o que acontece aqui. Então vem o ser infinito, ideologicamente, né, cria uma bandeira alimentar, não, porque eu sou assim, eu sou tal. Não vou falar sobre isso aqui profundamente, porque as pessoas, na grande maioria, não estão preparadas para isso, mas aí o corpo vai dar sinais, e por mais que a pessoa queira mascarar, né, a mídia, né, a narrativa toda, arrastando multidões para isso, e a gente vê, né, a questão B12 baixíssima, né, uma série de situações que cognitivamente as pessoas
entrando um problema cognitivo, né, de funcionamento do cérebro, disfunção, né, muitos jovens, e vai por aí afora. Então, meus amores, a questão é a seguinte, a gente tem que vibrar, é a valorização, o quanto eu me valorizo. Então, você vai prosperar muito se você quer criar prosperidade na sua vida, você tem que perceber, cultivar, olhar para o seu sentido de valorização, se valorizar de verdade. Olhar bem para você, começar a perceber, porque a gente sabe qual que é o maior perrengue nosso? É nos valorizar no meio de um monte de gente tacando pau na gente. Um monte de gente falando mal, desvalorizando, porque as relações humanas, elas estão baseadas em desvalorização. As mulheres, principalmente, são desvalorizadas num nível hard. Isso é uma cultura. Outro dia eu vi um cara sabiamente falando isso na internet, eu falei, nó, adorei. Ele falando a questão matriarcal, a questão do feminino. Nós estamos trabalhando com uma cultura onde, né, a própria lá, a Eva... Vocês estão entendendo, né? O negócio, o buraco é muito mais embaixo, gente. Eles construíram uma narrativa para poder destruir o feminino no sentido de que nós somos a conexão. Se é para destruir uma civilização, um grupo social inteiro, um mundo inteiro, vamos acabar com a raça das poderosas das mulheres. Vão destruir com ela, vão acabar com essa mulherada, né? Porque é a única forma. Porque a mulher é que ergue, é que dá a condição. Ela é que cria a plataforma para o homem. E é isso que está acontecendo. Desmoronamento total. Descendo ladeira abaixo, né? Bom dia para quem está entrando, meus amores. Vamos lá. Então, o tema da live hoje é: você se valoriza o suficiente para realmente prosperar? Como é que você quer prosperar? Porque prosperar não é só dinheiro, é também dinheiro, mas vai além disso, né, gente? Você prosperar nas suas relações sociais, familiares, mesmo que muitas vezes você tenha uma família muito disfuncional, que você tenha até que se distanciar de alguns elementos e tudo. Tá tudo certo, faz parte, né? Eu sei bem, eu conheço muito bem isso, de perto, muito de perto. E agora a questão da valorização, você olhar para si, você perceber o ser único que você é, as suas habilidades, aquilo que somente você faz. Você vai prosperar naquilo que somente você faz, do jeito que você faz. Giselde, eu vendo cachorro quente, mas o meu cachorro quente faz o maior sucesso, porque eu ponho a minha alma nele, eu ponho a minha assinatura autoral nele, ele é especial. É só você que faz aquele cachorro quente. Jean, eu tô apertando o play e seguindo a vida, buscando expandir, e está sendo transformador. Muita coisa desconstruída neste processo. Sim, e tem que estar disposto, né, Jean? Tem que estar disposto a desconstruir, a soltar, mas o apego, eu não quero sair daqui, porque se eu sair daqui vai tudo balançar e eu vou perder tudo. E aí entra o tal do ego, né? A mente que fica blá, 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 né? Te controlando, criando pontos de vista, colocando medo. Colocou medo, te encolheu, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O que é verdadeiro para você é o que você expande. É você se permitir estar humano nessa experiência, mas não sucumbir a isso, né? Tá lá, Lorene, tá com B12 baixa, vai lá e corrige. Vou tomar mais sol também, né? Vou fazer alguma coisa. Alimentação, qual que é a fonte de B12, né? Entende? Tem que fazer alguma coisa, sim. Mas tem algo dentro da pessoa que está vibrando.
Nós estamos vivendo em ambientes extremamente adoecidos. As grandes cidades, né? E muitas antenas, né? Nós estamos vivendo num mar de poluição de campo eletromagnético dentro de casa. Quantidade de aparelho que a gente tem. Uau! É muito aparelho, meus amores. Eu olho para minha casa assim, hoje eu falo, uau! Né? Então, assim, usar cobre no corpo, por exemplo. No meu Wi-Fi eu tenho 2 placas, eu tenho uma em cima e embaixo, umas placas de cobre assim, ó, que eu ponho para poder diminuir a radiação, porque fica no meio da casa, né? Aquele Wi-Fi lá que fica, não tem antena mais não, né? É só mesmo a transmissão, o aparelho. Eu coloquei uma placa de cobre em cima, outra embaixo. Cobre no corpo, né? Chungita, aquela pedrinha, eu gosto muito dela. Eu tenho um saquinho de chungita, eu tô sempre com ele no pescoço. Que é uma pedra. Eu acho que é vulcânico. Sim, Gigi, é muita coisa externa feita exatamente para nos adoecer. Sim, Gigi, onde compra essas placas de cobre? Shopee. Eu comprei umas pro meu telefone, pros 2 aparelhos meus. Agora eu tô esperando chegar. As plaquinhas pequenininhas para colocar no telefone celular. E eu comprei 2 assim, mais ou menos assim, ó, na Shopee. Olha lá, tem muito na Shopee. Escolhe, vê o tamanho dela. Depois eu te falo o tamanho da minha. Eu não sei se é de 15 centímetros, uma coisa assim. Você olha, escolhe e coloca no seu Wi-Fi. Eu coloquei no meu, uma em cima, outra embaixo. Sabe? Ele é baixinho, uma caixinha, né? Retangular. Aí eu coloquei uma embaixo e outra em cima, para segurar um pouco a questão da... Um pouco não, segura bastante. Eu não tenho aquele medidor, né? Tem um medidor, é frequencímetro, eu não sei, tem um nome, eu não sei. Aí você mede lá, ou não, o cobre a gente sabe que resolve. Eu tenho moringa onde eu coloco água, né? Também o cobre ajuda muito, muito. Agora, tomar prata e ouro coloidal é fundamental, né, gente? Sem prata e ouro coloidal fica difícil, porque o nosso corpo não tem os metais nobres, que são a prata e o ouro, para poder puxar para ele, porque ele precisa para criar condutividade elétrica. Nós somos seres elétricos. Aí o que acontece? Alumínio, né? Ferro, só partícula que vai te adoecer. Então, prata e ouro coloidal de boa procedência é fundamental. Ah, eu sou afiliada da Shopee. Um dos meus trabalhos que iniciei, vou pesquisar, obrigada. Vai lá, compra lá na Shopee. Eu compro muita coisa na Shopee. Eu olho no Mercado Livre, ou eu compro no Mercado Livre, ou eu compro na Shopee. Eu fico transitando entre esses dois. Eu rodo, mas eu tô sempre nos dois. Agora, tem coisas que não tem na Shopee. No Mercado Livre você encontra de tudo. E a garantia que você tem do Mercado Livre é incrível. Pessoal, né, bem... Essa semana eu recebi... Eu olhei no Mercado Livre, tinha lá... que eu tinha comprado um aspirador de pó. E aí, ele... Tá lá, foi entregue. Eu falei, como que foi entregue? Isso não foi entregue aqui, não. Na mesma hora eu entrei lá e falei que não tinha sido entregue. Não deu 10 minutos, o rapaz entregador entrou em contato comigo. Não, deixa eu falar com a senhora. Sua casa é assim, um portão verde na porta? Eu falei, isso mesmo. Ele falou, olha, eu coloquei. A senhora não estava em casa, eu joguei assim pelo muro, do lado esquerdo e tal. Tava lá no cantinho, lá no fundo, lá embaixo, na chácara. Aí eu fui lá, tava lá. Aí eu desfiz a reclamação para ele. Ele falou, só desfaz lá, porque senão eu vou ter que pagar o produto. Por favor. Eu falei, não, tá. Eu errei, eu devia ter avisado a senhora pelo WhatsApp. Sim, o pessoal joga. Quando eu não tô em casa, quando pode mandar por cima, eles mandam, mas tem que me avisar, né? Tem coisa que dá para enxergar, mas ele jogou no cantinho. Gente, funciona na mesma hora, eu tive resposta. É uma situação assim que você resolve. Se tiver que devolver, você devolve o trem na hora. Entendeu? É bem legal. Eu gosto muito do Mercado Livre.
Shopee eu compro, mas Shopee é coisa mais, assim, a gente compra as coisas na Shopee, mas são coisas mais simples, né? São artigos mais simplinhos. Mas, assim, coisas eletrônicas, coisas assim, eu gosto de comprar, eletrodoméstico e tudo, eu gosto muito de comprar no Mercado Livre. Bom dia, Alexandre, Gigi, todos, bom dia. Quando puder, por favor, me envie o contato que você recomenda para comprar ouro e prata coloidal. Sim, eu mando, é o contato do Guilherme Moraes, eu mando sim. A hora que terminar aqui, se eu demorar, você me lembra, manda aí. Mas eu mando sim, no WhatsApp, tá? A Amazon também é muito... Isso, eu compro também. Esqueci da Amazon. Eu compro muita coisa na Amazon também. Os 3. Eu esqueci da Amazon. Gosto muito da Amazon. Muito mesmo. A gente compra umas coisas diferentes e tal, assim, com uma qualidade interessante. Eu olho muito, né? Eu faço uma pesquisa e tudo, e aí eu escolho. E faço perguntas, né? Isso aqui vai realmente, né, contribuir? Imagina, Alexandre, exponha. Então, assim, gente, a gente se valorizar, vibrar, porque o universo vai fazer leitura do que você está vibrando aqui no seu centro, aqui no seu cardíaco, né? No seu timo, bate a dedinha, a mãozinha no timo, alegra o seu corpo, traz alegria, mais alegria, corpinho. Ativa o seu timo de manhã. Se você tem dificuldade de ser aquela pessoa radiante, assim que nem a Gigi, que já acorda, uhul! Bate no timo de levinho. O timo é uma glândula que tá aqui, tá? Mais ou menos por aqui. De levinho. Levinho, não vai bater com força não. Ativa ela. Timo, ativa. Toda alegria, toda a minha potência, toda a minha... senso de valorização. Valorize-se, vale a pena. E aí você consegue prosperar. Gente, é um alinhamento, isso é um processo de alinhamento. Prosperidade, a primeira coisa, você está alinhado com a sua essência verdadeira, profunda. Daí você começar a trazer esse ser verdadeiro que você é para essa realidade. Aí o universo começa a te perceber. Aí porque enquanto você é fake, só olha, o que mais que quer? Aí vai mandando fake. Tudo, você tá vibrando fake, você vai atrair fake. Porque o universo vai mandar fake, porque a leitura que tá fazendo é fake. Agora, quando você está vibrando o seu ser infinito, verdadeiro em você, o universo, ele te ouve, ele presta mais atenção. E você tem que, gente, a linguagem do universo, você quer falar com ele, você tem que ter entusiasmo. Você tem que estar vibrando. Toda vez que você for pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa e pedir para o universo, vibra. Você tem que estar vibrando. Mas você tem que pedir aqui do fundo da sua alma. Não adianta você ficar só aqui, não. É aqui dentro. Escolhe de verdade. Quando você escolher alguma coisa e comunicar para ele de forma vibrante, verdadeira, do seu íntimo, aquilo, você sabe o que vai acontecer? Ele vai te responder imediatamente. Ele vai te entregar o recurso, ele vai te entregar a condição, ele vai trazer a condição para você. O universo, você escolhe e o universo, gente, sorri para você, ele se movimenta todo, porque ele quer te presentear o tempo todo, mas nós não permitimos, porque o nosso receber tá desse tamaninho, todo encolhidinho, todo apertadinho, as moléculas estão tudo aglutinadas. Expande as moléculas do seu universo todos os dias, expande mais. Afrouxa o seu universo para que o universo... Porque a gente está sempre tensionado, né? Afrouxa. Perceba o valor, o ser único que você é, quando você faz parte do quebra-cabeça dessa realidade.
Quando você é a peça verdadeira, você se encaixa no quebra-cabeça, você faz a sua parte. Você pratica aquela prática do Ticum. Ticum Olum, um negócio assim, que você traz você é a peça que traz sentido, vida e verdade para o palco da vida. Você é o personagem. Enquanto você não entrar no seu ser verdadeiro e sair, quanto mais você sai de personagem, de personalidade, persona, não que você não possa ser você, tendo um gosto com uma roupa, isso tudo, gente, isso tudo faz parte. Mas seja você mesmo. Você realmente, porque 98% do que você pensa e sente não é seu, é coletivo. A Lorene, eu voltei a meditar. A meditação é perfeita, nos ajuda a concentrar essa percepção do nosso universo, exatamente. Hoje eu estou que nem a lavadeira na beira do rio, falando pelos cotovelos. É ser você. Comunicação, né, Lorene? A gente, quando a pessoa gosta de falar muito e tudo, ela tem essa... Porque isso aqui cria, o verbo cria. De repente, você é uma pessoa da comunicação, né? Você pode trabalhar, você pode divulgar seus produtos na internet, se comunicar, não importa de que forma, né? Assim, a internet deu voz para todo mundo que quiser entrar, e isso é maravilhoso. Isso sendo bem trabalhado, bem utilizado, tá tudo certo, né? Agora tem para todos os gostos, você escolhe qualquer frequência, qualquer faixa. Você quer ver dancinha, né? Você quer ver as meninas, né, mexendo o bumbum? Tudo bem, vai lá, tem para você também. Mas se você quer algo interessante, verdadeiro, agora tem muita coisa que você começa a perceber que não tá legal. Ai, cliente aqui, olha. vou responder depois. Então, você escolhe o que você quer. E você vê muitos que estão veiculando, né, nas redes sociais, né, que são. É você procurar saber, isso é verdadeiro para mim? Sim ou não? Né? Então, a gente vai trabalhando essa vibração interna, esse reconhecimento do ser grandioso que eu sou no seu dia a dia e de forma simples. Daí a Lorena faz a meditação dela, traz mais consciência de si, né? A meditação traz um monte de consciência. Usa as ferramentas, faz perguntas, né? Conversa com o universo, vibra, aprende a vibrar com entusiasmo interno aqui dentro do seu ser. Quando você pedir alguma coisa, vibra com a vida. Você vai ter sempre alegria, você sempre vai ter algo, né? E você vai usar as ferramentas para liberar a bendita dessa bagagem gigante que nós temos. Grandes seres, grandes bagagens. Você vai liberando tudo isso. Faz umas apometria com a Gigi, faz uns cursos com a Gigi e pode ir embora. Caminha, né, nessa realidade e expande. Expandir prosperidade, se valorizando, se vendo, se percebendo ser grandioso que é. Entende? Bom dia para quem tá entrando. Depois vocês assistem a live desde o início, tá muito legal. Eu tenho a vida dos meus sonhos. O meu único problema é como lidar com os humanos que me cercam. Exatamente, Alexandre, eu sei exatamente o que você está falando. É bem isso mesmo. É o maior desafio. E essas ferramentas que eu aprendi, esse foi o desafio da minha vida inteira. E quando eu aprendi as ferramentas, hoje eu tô me relacionando com as pessoas, com família principalmente, de uma forma bem diferente e tô tendo um sucesso absurdo.
Agora a gente tem que ter consciência do ser que nós somos, né? Então, dependendo da faixa que você estiver vibrando, você não vai escolher ficar muito tempo próximo, né? Aconchegado com pessoas que estão com uma faixa, né, de vibração muito diferente da sua. Naturalmente você vai se posicionando. Isso são coisas, cada caso é um caso e você vai aprendendo a lidar, né? Então nos cursos eu ensino muito isso, né? Lidar com humanos, os humanoides, como eles aprendem a lidar com os humanos, né? E se você já tem a vida dos sonhos, o resto é tranquilo. Você faz curso, aprenda e põe em prática. Porque as pessoas, a grande maioria, elas estão correndo atrás, né, do bem-estar material só. Elas estão lutando, a palavra é essa mesmo, lutando pela sobrevivência, para ter uma casa própria, seus carros, seus veículos. E é isso, né? E elas não elas não tomam posse da facilidade e da alegria, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Bom dia, meu desafio também. O campo das pessoas me atinge muito. Perco o chão. Tenho que ativar personagens em mim que não gosto, certo? A questão é que tá às vezes na infância, né, Ellen? Essa coisa de perder o chão, isso tudo é trauma de infância. Tem que liberar essa informação que tá no inconsciente, né? E se tivesse opção, virava eremita. Não, mas isso não é a solução. Não é a solução, não. E a gente... É uma longa caminhada, mas é possível, né? Agora, conviver na intimidade, aí é uma escolha mesmo, né? Se você tá disposto a dividir a sua intimidade com alguém mais próximo, assim, né? Essa pessoa tem que conquistar esse espaço a cada dia, a cada momento, porque não é brincadeira, né? Conviver com um humanoide que nem a gente, assim, né? A pessoa tem que ter uma condição, né? Um padrão, assim, não digo um padrão, é uma condição vibratória mesmo, né? E de não julgamento, né? Ficar julgando nas relações que é difícil, né? Esse negócio de virar eremita não resolve, não. Eu vivo mais na solitude, sabe? Eu vivo mais na solitude. Mas hoje eu tô escolhendo também conviver mais com as pessoas e tudo, né? Que eu acho que eu posso ser mais contribuição também, né? E vamos que vamos. Agora, que o contexto geral tá muito desarmônico, tá. Isso aí não resta dúvida. Não que nós sejamos as pessoas mais equilibradas e fantásticas do mundo, não é isso, né? Mas gente que trabalha com essas faixas vibratórias, com energia, igual eu trabalho, faço leitura energética e tenho consciência de muita coisa, um pouco de muita coisa, né? Porque ainda falta muito, mas já, assim, o desconforto às vezes, né? Saber lidar com aquilo que é o diferente, que é, né? E tá tudo certo, é um aprendizado e vamos... gente, é o que tem para hoje. Eu sempre falo, a hora que o negócio aperta, para mim, eu falo, olho e falo assim, é o que tem para hoje. Vamos embora? Vamos escolher, vamos vibrar, vamos usar qual ferramenta, qual consciência requer aqui, né? O que eu posso mudar, o que é isso, o que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Essa ferramenta, ela é fundamental. Essas perguntas, né? Pro dia a dia, o tempo todo, né? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Universo, me mostra que energia eu posso ser para transformar essa situação aqui. Às vezes aquele parente, aquele familiar que tá ali no seu cangote, te mostrando alguma coisa. Muitas vezes ele tá te desvalorizando porque você já se desvaloriza internamente, você ainda não tem consciência. Aí atrai, porque lá fora é espelho do dentro, né? Aí vem aquela criatura, aí você olha para aquilo e fala, onde, né?
Essa pessoa tá havendo uma atração, aonde que internamente eu tô atraindo? O que eu gosto muito dessa ferramenta, gente. Eu ponho a mão no peito e falo assim, o que eu posso curar aqui dentro de mim que vai mudar essa situação por completo? O que eu posso cuidar, curar, olhar para dentro de mim que vai mudar totalmente essa situação, esse relacionamento, né? Agora, o como não é com você, é o universo. Universo, que energia eu posso ser? Que consciência eu posso ter aqui para eu poder acessar um estado, né, mais interessante para transformar tudo isso? Como eu posso transformar tudo isso? Universo, que energia eu posso ser para transformar toda essa situação da minha vida, essa realidade, esse relacionamento, né? E liberar sempre escassez de tudo, e julgamento. Escassez e julgamento. Escreve lá na post-it na testa, escassez e julgamento. Né? Liberar essas energias, essas conclusões, projeções, julgamentos, expectativas sobre as pessoas. Normalmente elas vão ser para você aquilo que você já definiu no seu julgamento. Então você tem no seu julgamento que aquela pessoa é assim, você tem consciência que a pessoa tem um traço esquizoide, que ela é narcisista, ou que ela é disfuncional, tudo bem. Mas você ficar julgando ela o tempo todo, você está atraindo mais disso para você. Entendeu? É bem por aí. Então, meus amores, domingo agora, nós temos um workshop saindo do radar da Matrix. Por favor, façam as suas inscrições. E quem fez o 2025 espetacular, tem um voucher para entrar nesse workshop por um valorzinho simbólico. Eu já falei, tá? Lá no curso tá tudo lá gravado. Eu cansei de falar isso. É um presente. É o presente da Gigi para quem comprou o 2025 espetacular. E tem também um descontão aí, um combo para quem quer comprar os dois, tá? A gente conversa. Aparece lá no privado que nós papeia, tá bom? Então, gente, domingo agora, tá? Às 3 horas da tarde eu começo. Vai ser muito gostoso, nós vamos, né, bater um papo bem legal e vamos trazer ferramentas, mais ferramentas, para você perceber que tudo realmente é um interessante ponto de vista. Você usar essa ferramenta, é a ferramenta mais polêmica e delicada, que é do interessante ponto de vista. Você aprende, uma das ferramentas que eu vou trazer, né? São outras também. E essa é a mais delicada, que as pessoas, eu mesma, né, sempre tive uma certa dificuldade, todo mundo tem. E aí lá nós vamos aprender a usar e liberar, e a gente sai do radar da Matrix, o julgamento das pessoas, né, as confusões, aquelas situações que nós vivemos, que nós continuamos a nos punir, cheio de culpa, de raiva, de ódio. Ai, por que eu fiz isso? Nós vamos liberar um monte de coisa. Aí você sai do radar da Matrix. Você para de ser alvo, né, desse controle e individual dos seus familiares, né, das pessoas. Porque, gente, é um manipulando o outro e o outro manipulando um. O que acontece? A Matrix, ela vai te ensinar e ela vai te manipular de forma degenerativa. E você, com as ferramentas, você vai aprender a manipular de forma generativa. É diferente. Entendeu? Ter essa consciência. E quem tem mais consciência em qualquer situação, comanda tudo. A hora que você entende isso, fica muito mais fácil. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui então. Sexta-feira, espero estar aqui com vocês às 8h08 da manhã. Gigi tá fazendo o papo quântico dela segunda, quarta e sexta. Tá bom? Beijo grande e até a próxima live.